me traz aqui é realmente buscar aprofundar essa discussão a respeito do dia de hoje. Eu até poderia vir aqui falar das dívidas bilionárias que a CE vem acumulando ao longo dos últimos anos. Eu poderia falar do prejuízo operacional que a CE vem acumulando nos últimos anos. Eu poderia falar sobre os passivos trabalhistas e tributários que a CE vem acumulando ao longo dos últimos anos, mas acho que já tivemos essa discussão ao longo dos últimos 6 meses e tivemos a oportunidade de aprofundar. E, ao fim e ao cabo, é disso que é feito o processo democrático. Algumas pessoas concordam, outras discordam, mas o fato é que o que se está discutindo aqui não é meramente um projeto de governo. Os 2 candidatos que foram ao segundo turno defendiam essencialmente a mesma coisa. E dos 5 principais candidatos, dos 5 mais bem colocados candidatos nas eleições de 2018, 4 defendiam a mesma coisa. Que tem que privatizar não é uma questão de gostar ou desgostar, mas sim uma questão de necessidade. O Estado do Rio Grande do Sul não consegue suportar mais carregar empresas estatais, tanto CE quanto CRM, quanto inclusive Banrisul, que eu espero que volte, que venha a deliberação nessa casa muito em breve. Porque, afinal, é o ativo mais valioso, é o ativo que vai ter condições de possibilitar que a recuperação do Estado do Rio Grande do Sul seja mais rápida e mais efetiva. Eu lamento a situação do Rio Grande do Sul, diante disso. Eu lamento que a gente tenha que ingressar num regime de recuperação fiscal, e como o próprio nome diz, é um regime de recuperação. Um Estado que está em condições sãs, que está no pleno gozo da sua sanidade fiscal, nunca precisaria se submeter a um regime de recuperação. Afinal, ele teria que se recuperar de quê? Mas o fato é que a realidade nos impõe uma série de obrigações. A gente não pode negar que, ao longo dos últimos 20 anos, se tomou decisões equivocadas. Se tomou decisões que possibilitaram que o Estado do Rio Grande do Sul vivesse à margem da realidade. Especialmente durante os governos do PT. Tem que se fazer justiça aqui, deputado Edgar Preto. Especialmente durante os governos do PT, que criaram aumentos escalonados para os servidores públicos, que aumentaram o número de estatais, que rasparam o fundo do tacho de depósitos judiciais de uma maneira irresponsável e que hoje pagamos o custo. Há um peso muito grande para servidores públicos e especialmente para o cidadão gaúcho, que sofre com a provisão precária de serviços básicos lá na ponta. O fato de termos hoje escassez de bons serviços de saúde, segurança, educação, não é mero acaso, não é mera falta de vontade política. As condições fiscais simplesmente se exauriram. E a gente não pode exigir também que outros estados da federação paguem pelos nossos erros. A gente precisa encarar os nossos erros do passado e buscar fazer diferente. Do jeito que se tem seguido, é impossível, é inviável. E eu tenho certeza que se viesse um governo do PT que fosse eleito, que felizmente não foi ano passado, teria que estar aprimorando as reformas. Não sei se fazendo a esse nível de privatização, mas mesmo os governos Lula e Dilma fizeram privatizações e concessões por uma mera situação de que estar numa oposição irresponsável, falando que tudo que a situação faz é errado, é muito cômodo. A nossa bancada é uma bancada independente aqui, ou seja, não fazemos parte nem da situação, nem da oposição, mas a gente se pauta pelo juízo crítico de buscar entender o que é a favor do nosso Estado e de uma política e de um plano de Estado, e não simplesmente de governo, e o que atende meramente a interesses corporativos. Manter empresas estatais ou deficitárias ou incapacitadas de fazer os devidos investimentos, nesse momento no Estado do Rio Grande do Sul, é uma irresponsabilidade, é uma temeridade, e é por isso que hoje autorizaremos que o governo privatize CS, CRM e Sulgás. Muito obrigado e vamos lá.